Boa tarde pessoal. Estamos aqui para falar sobre os palpites para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024. Agora 3 horas da tarde, daqui a 1 horinha começa a rodada com o jogo de Flamengo e Criciúma. Hoje dia 20 de julho, um sábado. Então vamos tentar fazer aqui num corre para dar tempo de editar, para dar tempo de upar. E se Deus quiser, que saia com áudio. É a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. Já tinha upado e tudo mais e recebi de um dos nossos telespectadores dizendo que não tinha áudio. Ele ainda continua lá no YouTube, mas assim quando eu fizer essa troca, botar esse novo, ele sai, tá certo pessoal? Então vamos torcer que tudo dê bem. Então vamos começar a rodada. Nossa rodada, como eu disse, começa com Flamengo e Criciúma, com o Flamengo jogando em casa e franco favorito para esse jogo. Então pode colocar aí um casa seco, tá certo? Nesse jogo, Botafogo Internacional. Botafogo vem na última fase, Internacional tentando mudar, virar a chavinha, já que encontra-se fora da Copa do Brasil e já tem um resultado para tirar a desvantagem da Sul-Americana nessa próxima semana que começa. Então, mesmo assim, primeiro trabalho de Roger Machado, pode ser que apareça, mas em contraponto eles têm 7 titulares que não estão no jogo, ou seja, 7 desfalques. Para mim eu coloco dupla casa para o Botafogo continuar nessa fase que ele vem galgando. Próximo jogo, Palmeiras e Cruzeiro. Podemos dizer, sem sombra de dúvida, que é o melhor jogo da rodada, certo? Palmeiras e Cruzeiro. Cruzeiro vem aí numa crescente. O Palmeiras também fez um ótimo jogo na última rodada contra o Botafogo. Perdeu, é verdade. Não dá para ganhar dois. E abriram a diferença. Botafogo abriu a diferença dele da vice-liderança. Tem o Flamengo hoje jogando que vai ficar com um jogo a menos ainda. Então Palmeiras e Cruzeiro pode botar um casa seco também, que o Palmeiras é franco favorito. Mas por que, já que o Cruzeiro vem tão bem? Porque o Cruzeiro joga muito bem em casa, com seu mando, lá dentro do Mineirão. Fora de casa, a coisa ainda é meio diferente. Meia não, muito diferente. E ainda tem o caso da freguesia que o Cruzeiro tem com o Palmeiras. Nos últimos 5 confrontos, o Palmeiras ganhou 4 e empatou 1. Nos últimos 5 confrontos lá dentro do Allianz Parque, foram 3 vitórias do Palmeiras, um empate e uma derrota. Então tem esse ponto também contra o Cruzeiro. Então pode botar Palmeiras seco se juntando com o Flamengo como os favoritos da rodada. Próximo jogo, Grêmio e Vitória, que acontece às 11 horas da manhã do domingo. Eu digo para vocês que dessa vez o Grêmio consegue sua vitória, chega aí aos 14 pontos, pode colocar um dupla casa do Grêmio. Porque por incrível que pareça, o Vitória ainda tem uns dados recentes piores do que o Grêmio. Veja só, o Grêmio tem 4 pontos dos últimos 15, o Vitória só tem 3. O Grêmio jogando contra o Vitória com o mando do Grêmio, porque eu não sei ainda se vai ser no Rio Grande do Sul ou não. Estou um pouco desatualizado sobre isso. Os repórteres também pararam de mostrar, parece que acabou, não teve mais enchente, então não tem mais problema, não tem nada para noticiar de lá. Voltando, Grêmio tem 11 pontos enquanto o Vitória tem apenas 3, certo? Então tem esses pontos ao redor. A única coisa que o Vitória tem melhor do que o Grêmio é a colocação na tabela, que é 16º com 15, enquanto o Grêmio é 18º com 11. A diferença é muito pouco e o Vitória é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Então coloca um dupla casa aí e junta ele com o Botafogo, tá certo? O próximo jogo vem Atlético Mineiro e Vasco. O Atlético Mineiro passa por uma péssima fase, mesmo com os novos reforços. Diego Milito parece que perdeu a mão, ou o time perdeu, não sabe mais jogar pelo que parece. O Vasco vem numa crescente, é jogo, é vitória. Então, é tanto que o Vasco nos últimos 15 pontos ganhou 13. Ele está 5 jogos no mínimo sem perder, ok? Então, nessa minha conversa para cima e para baixo, eu só não coloco aqui o Vasco de franco favorito, por apenas um motivo. A pontuação do Atlético Mineiro jogando em casa é maior do que a pontuação do Vasco jogando fora. Um tem 10 pontos jogando em casa, enquanto o Vasco tem apenas 6. Então eu coloco um dupla fora aí, tá certo? Bahia e Corinthians. Bahia e Corinthians é Bahia na cabeça, certo? Bahia vem numa ótima fase, deu aquele tropeço na última rodada porque ninguém esperava que ele perdesse para o Cuiabá, mas ele perdeu. O Corinthians começou perdendo contra o Criciúma, mostrou uma mudança no jogo muito boa, é tanto que virou o jogo, mas como eu disse no vídeo passado, é o Criciúma. Agora abre parêntese para falar o torcedor.
Agora é a chance de jogar por uma bola, fazer um gol e sair da zona. Simples. Não é para jogar inventando, não é para jogar em cima, não é para jogar... Porque nós não temos time para isso. Infelizmente nós não temos. Nós temos que jogar com campanha realmente de quem não quer ser rebaixado. Jogar por uma bolinha, fazer um gol e segurar. Pronto. Sair pelo menos, vir da Bahia pelo menos com um ponto. Ok? Porque daqui a pouco vai começar a fase... Vai começar a reta final de todos os campeonatos. Porque aí nós vamos com Sul-Americana, aí nós vamos com Copa do Brasil, aí nós vamos com o Campeonato Brasileiro chegando no segundo turno, que aí é a Vera, é onde vale todo ponto conta. Fecha parênteses. Então, como eu ia dizendo, o Bahia é o favorito, e é o favorito para ganhar, mas não o franco favorito, ou seja, eu não vou botar lá um casa seco no Bahia. Por quê? Pela pontuação dos últimos jogos, dos últimos 5 jogos, o Bahia conseguiu 6 pontos, e o Corinthians também conseguiu 6 pontos. O Bahia é mais time, sim, mas a atual fase não é tão boa. Certo? Então, bota um dupla casa do Bahia. Junta ele lá com o Grêmio e Vitória e junta ele lá com o Botafogo Internacional. Ok? Fortaleza e Atlético Goianiense. Fortaleza na cabeça, pai. Dupla casa do Fortaleza. Não tem mais motivos. 2 motivos que não é casa seco. Principalmente porque o Atlético Goianiense, por incrível que pareça, tem uma paternidade aí sobre o Fortaleza quando o confronto entre os dois, tá certo? Entre o confronto direto. Então, Fortaleza, dupla casa, junta ele com Bahia e Corinthians, junta ele com Grêmio e Vitória, junta ele com Botafogo Internacional, certo? Faz esse pulinho à parte. Joinha pra você. E aí, o próximo jogo vem Juventude e São Paulo. Juventude jogou bem, Juventude se classificou para a Copa do Brasil, assim como o São Paulo. O porém é, Juventude perdeu seu técnico. Saiu Roger Machado, mas entrou. Saiu Roger Machado e entrou. Como é o nome do danado? Jair Ventura, que tinha saído do Atlético Goianiense para entrar Wagner Mancini. Começa a dança dos técnicos dos times que sobem da Série B. São sempre carinhas conhecidas, certo? E aí, isso eu acho que o Fortaleza consegue essa vitória, certo? Apesar da paternidade que o Atlético Goianiense tem. Por que eu digo paternidade? Olha, nós temos aqui 13 pontos disputados em confronto direto. Fortaleza ganhou 3, ou seja, uma vitória e 2 empates. Enquanto o Goianiense ganhou 8 pontos. 2 vitórias e 2 empates. Tá vendo? Jogando lá em Ceará, o Fortaleza tem 2 pontos, 2 empates. Enquanto o Goianiense tem 11 pontos. 3 vitórias e 2 empates. É uma paternidade ou não é? Mas mesmo assim eu coloco dupla casa. Junta ele com Bahia e Corinthians. Junta ele com Grêmio e Vitória. Junta ele com Botafogo Internacional. Beleza? Juventude... Eita, meu Deus. Eu fiz confusão aqui, perdoem. É Juventude e São Paulo que eu estava falando. E emendei com Fortaleza e Atlético Goianiense. Juventude e São Paulo, pode colocar o São Paulo aí para ganhar e não coloca o São Paulo como franco favorito por um motivo. 2 motivos, na verdade. 2 motivinhos. Simplesmente porque o Juventude tem uma pontuação em casa melhor do que o São Paulo fora. O Juventude tem 11 pontos em casa, enquanto o São Paulo só tem 5 pontos fora. E a pontuação, como eu disse, sendo assim, o Juventude tem mais pontos jogando em casa do que o São Paulo jogando fora. São 16 pontos são 18 pontos para o Juventude e para o São Paulo são apenas 11. Então, por esses 2 pontos eu não coloco o São Paulo como franco favorito, tá certo? Então, São Paulo dupla fora. Bragantino e Atlético Paranaense. Bragantino e Atlético Paranaense é o confronto mais apertado. Eles estão ali confrontando pelo meio de tabela, um em 10º e outro com 8º. Os dois não têm um resultado tão bom pela Copa Sul-Americana e no meio da semana tem jogo de novo, então provavelmente é time misto, certo? Mas assim sendo, eu ainda coloco que o Atlético Paranaense consegue esse empate e traz essa vitória, ok? Então dupla fora, junta lá com o Juventude de São Paulo, ok? Cuiabá e Fluminense. Cuiabá conseguiu uma ótima vitória na última rodada. Fluminense, se eu não me engano, não jogou.
certo? Então Cuiabá, dupla casa. Não coloco o Cuiabá ainda como franco favorito, pelo mesmo caso lá de Fortaleza e Atlético Goianiense. Há uma questão que o Fluminense sai melhor contra o Cuiabá. No confronto um contra o outro, o Fluminense tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Um contra o outro jogando em Cuiabá, 4 pontos para cada lado. Ou seja, um ganhou, perdeu e empatou. 4 pontos para cada lado. Então, por causa desses motivos, eu não dou o franco favoritismo para o Cuiabá. É isso. Então, como favoritos, nós temos o Flamengo jogando em casa e o Palmeiras jogando em casa. São 2 favoritos, certo? Casa a casa. Como dupla casa, nós temos Botafogo Internacional, dupla casa, Grêmio e Vitória, dupla casa, Bahia e Corinthians, dupla casa, Fortaleza e Atlético Goianiense, dupla casa. Ok? E como dupla fora, para fechar, todo o restante. Juventude de São Paulo, dupla fora, Bragantino e Atlético Paranaense, dupla fora, e Atlético Mineiro e Vasco, dupla fora. Esses são meus palpites para a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Betano 2024. Tá certo? Espero que dê tudo certo, espero que venha mais um green absoluto. E pessoal, muito obrigado, boa sorte, bom fim de semana, curtam, compartilham, deixem um comentário. Valeu e brigadão pelo aviso, viu? Senão ia ficar sem vídeo essa rodada de novo. Fui!